Fala moçada, conforme combinado então, ficou da gente trabalhar aqui as nossas reações de hidrogenação e estabilidade de alcenos, né? Na última aula nós vimos que a reação de hidrogenação nada mais é que uma ligação π rompendo para dar início a duas novas ligações sigma com hidrogênio, então hidrogenando essa molécula de alceno e gerando hidrocarbonetos saturados, ok? Então, isso a gente discutiu na nossa última aula. A questão do mecanismo não está bem esclarecido, mas você tem uma ideia que o metal utilizado no catalisador ele tem orbitais capazes de estabilizar radicais intermediários dessa reação, né? Então a gente consegue achar alguns esquemas, aí, alguns artigos que contêm esses esquemas para tentar ilustrar essa reação de hidrogenação, certo? Para essa aula de hoje, a gente ficou então de finalizar a questão da estabilidade dos alcenos, analisar a estabilidade deles pelas reações de hidrogenação e fazer um resumão geral das reações de alceno, certo? Pessoal, observando aqui essas três reações com três alcenos diferentes, um alceno contendo, né, aqui a gente tem apenas um hidrogênio ligado a carbono sp2. Aqui eu tenho dois hidrogênios e aqui eu tenho três hidrogênios ligados ao carbono sp2 do alceno. O que é isso? A gente tem alcenos mais substituídos ou menos substituídos. Esse alceno aqui, por exemplo, é o mais substituído dos três, correto? Esse aqui intermediário e esse aqui o menos substituído. Por quê? No carbono sp2, nos carbonos sp2 da ligação dupla, apenas um dos carbonos tem cadeia ligado a ele, certo? Todas sendo feitas nas mesmas condições, o que a gente observa é que diferentes alcenos, diferentes graus de substituição, levam a diferentes calores de reação, né? Então, uma libera menos calor, outro alceno que libera uma maior quantidade de calor. Então, observando isso tudo, gente, a quantidade de reação dessa reação de hidrogenação, a gente pode concluir que quanto menor o calor envolvido na reação, calor liberado, calor de hidrogenação, mais estável é o alceno. Então, desses três alcenos aqui, a que liberou menor quantidade, né, veio de um composto mais estável, certo? Então, esse é o alceno mais estável. E o menos estável é aquele que libera uma maior quantidade de energia, certo? Até pela questão, né, do balanço energético. Você tem algo bem instável, na hora que dá essa estabilizada nele, ele vai liberar mais energia. Se eu tenho um alceno mais estável, o grau de energia dele menor, né, reduzido, ele libera uma menor quantidade de energia ao final da reação, ok? Isso todos na mesma condição. Isso se deve, pessoal, ao fato, lá no comecinho das nossas aulas, eu falei para vocês que o carbono sp2 ele é um pouco mais eletronegativo que o carbono sp3. Então, quanto mais grupos substituídos no carbono sp2, maior vai ser a estabilidade desse carbono sp2. Então, olha só, se eu tenho um alceno que tem os quatro ligantes, né, são cadeias, são carbonos sp3, ele vai ter quatro grupos estabilizadores. Então, no fritar dos ovos, quanto mais hidrogênio tem, menos estável é o alceno. Ou então, quanto mais substituído, mais estável. E aí eu vou anotando junto com vocês, que é até melhor para a gente pegando essas manhas, né? Aqui, menos estável. À medida que a gente vai retirando hidrogênio e adicionando cadeias alquílicas, né, ou seja, colocando carbono sp3, a estabilidade desses alcenos vão aumentando, ok? De acordo com isso, gente, nós podemos trabalhar aqui com um exemplo no exercício. Eu tenho 3 alcenos na letra A, ele fala, né? De acordo com as estruturas dos 3 alcenos, aí aqui na letra A, qual que é o mais estável? Esse daqui, ó, observa que tem um hidrogênio ligado a esse carbono. Esse aqui, todo substituído. Então ele, com certeza, é o mais estável, né? Aqui a gente tem 2 hidrogênios ligados aos carbonos sp2. Então
Esse aqui com certeza é o mais estável, é a resposta da letra A. E o menos estável? Aquele que tem mais hidrogênio. Resposta da letra B. Qual tem o menor calor de hidrogenação? O menor calor de hidrogenação vem daquele que é o mais estável. Então, bem tranquilo de discutir isso, né, pessoal? Quanto mais substituído o alceno, mais estável, menor o calor de hidrogenação envolvido. Certo? Uma outra questão também que a gente pode discutir são alcenos muito semelhantes, né, isômeros, alcenos isômeros, na qual a gente observa que o isômero trans tem um menor calor de hidrogenação. Olha aqui, destaque para ele, o calor de hidrogenação levemente inferior ao isômero cis. Por que disso, né? Se tem a mesma quantidade de hidrogênio, se a quantidade de substituintes é de carbonos sp3 ligado ao carbono sp2, se a quantidade é igual. E aí, gente, a gente tem que imaginar aquela questão das nuvens eletrônicas que eu já falei com vocês. Né? Essas nuvens eletrônicas, quando elas estão mais distantes possíveis, mais estável vai ser o alceno. Por isso que o trans é mais estável que o isômero cis. Ok? Então, é por conta disso. Fechamos assim, então, a discussão sobre estabilidade de alceno. Vou fazer aqui uma breve revisão junto com vocês. Nós vimos aqui as reações de alceno que passam por carbocátion, seguindo a regrinha de Markov-Nikov, que tem relação com esse passar por carbocátion, né? A gente viu reação que gera formação de álcool, a hidratação de alcenos, tá? Aqui tem um breve esquema dessas principais reações. Lembrando que na regrinha de Markov-Nikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, certo? Ó, o carbono mais hidrogenado, e o grupo ligante vai entrar no menos hidrogenado. Essa é a regrinha dele, justamente pela questão de passar por um carbocátion mais estável. Então, é possível sintetizar um aleto de alquila, um álcool, um éter, e a gente não pode esquecer que todos esses mecanismos que passam por carbocátion têm possibilidade de rearranjo. O rearranjo ele ocorre justamente quando a gente tem a formação de carbocátion secundário e na molécula você observa estruturas possíveis de rearranjo que gerem carbocátions mais estáveis, terciários, certo? A gente viu os mecanismos de halogenação, que o que vai direcionar a reação é o solvente utilizado de clorometano. A ligação π dá lugar a duas ligações sigma com halogênio. Se tiver água no meio, a gente tem a formação de uma haloidrina, certo? Se tiver álcool no meio, a gente tem a formação de um éter vizinho à função aleto. E aí nós temos que lembrar que todos esses mecanismos passam por aquele anel de 3. Né? Nesse caso aqui, o bromônio vai ser o intermediário dessas reações. E como passa por esse anel, não forma carbocátion, não tem possibilidade de rearranjos nesses intermediários. Né? Uma outra possibilidade de síntese também que a gente viu é na síntese de álcool ou de éter a partir de alceno. Se eu não desejar que a molécula sofra rearranjo, eu posso utilizar essa reação de oximercuração, aí o mecanismo a gente já discutiu, né? Que também passa por um anel de 3 aqui com mercúrio, depois a saída dos grupos acetatos, a regeneração do acetato de mercúrio, é a sequência dessa reação. Mas é uma estratégia a mais para fazer a síntese desses compostos, porém sem rearranjo que teria se a reação passasse por carbocátion, né? Um artifício a mais. E também nós vimos possibilidades de fazer reações que não obedeçam, né, à regra de Markov-Nikov, são as chamadas reações anti-Markov-Nikov. A hidroboração, que é aquela reação em que a gente consegue formar álcoois na posição invertida em relação à reação de hidratação convencional, né? Eu consigo colocar o hidrogênio no carbono menos hidrogenado e a hidroxila no carbono mais hidrogenado. E para a síntese de aletos de alquila, se a gente utilizar em meio aqui de peróxido, também é possível fazer essa reação invertida. Por fim, a gente estudou a reação de hidrogenação dos alcenos e através dessa reação a gente percebe que é possível de alcenos
sintetizar alcanos e ainda avaliar a estabilidade desses alcenos, que quanto mais substituídos, mais estáveis eles são. Se a gente fecha, pessoal, esse primeiro grande tópico da nossa disciplina, que são as reações dos alcenos. Beleza? Até a próxima. Muito obrigado. Valeu demais.